Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sapiens. Obrigado pela sua companhia, obrigado por dividir esse espaço conosco e mais uma vez, dividir essa semana com a gente poder aprender cada vez mais. Hoje nós temos um episódio especial para você e muito provavelmente esse episódio vai te interessar e vai interessar a outras pessoas. Por isso já fica aqui o meu pedido, por favor, aproveite esse espaço, inscreva-se no nosso canal. É fundamental a sua inscrição para que o YouTube reconheça isso aqui como conteúdo relevante e possa apresentar a outras pessoas que, porventura, possam aprender também com o nosso episódio e principalmente com o nosso convidado. E no mais, aproveito aqui a inscrição no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos, envie esse link para todo mundo lá no grupo do WhatsApp, vai ser muito importante. E também tem Sapiens, vale lembrar, o estagiário sempre pede isso aqui. Tem Sapiens no Spotify, tem Sapiens no TikTok, tem Sapiens em tudo que é lugar com conteúdo especial para você. No mais, eu gostaria de apresentar o meu convidado, o cara que manja muito dos Paranauê aqui dos idiomas, das línguas e tudo mais. Marcos, seja muito bem-vindo ao Sapiens e muito obrigado por ter aceitado o convite. Bom, primeiramente agradeço o convite, extremamente contente em participar desse programa, principalmente vindo de vocês, esse convite maravilhoso. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Marcos, que é um ninja. Já estávamos aqui conversando em off com relação à língua inglesa e aqui a gente queria aprender um pouco sobre isso, né? Porque acho que é um grande desafio, e a gente vai tentar responder ao longo do episódio, se é possível aprender inglês. Cara, eu já tenho uma certa idade, não aprendo mais nada, sabe que velho para aprender as coisas é mais difícil, tem muito disso. Vamos tentar desmistificar um pouco isso. E eu já queria emendar, Marcos, por que a gente deveria aprender inglês, cara? Bom, vamos lá. Língua inglesa não chega a ser a mais falada do mundo, a gente sabe que é o mandarim, mas em todo lugar que você chega, sempre tem algo em língua inglesa. Vivenciamos o idioma no dia a dia, seja no ambiente virtual, dentre os colegas, uma placa que você vê na rua. Nessa pandemia, por exemplo, a palavra delivery aparecia o tempo todo. É tanto que quando buscávamos pelas entregas, sempre o free delivery estava em tona. Google, que mais? Os e-mails, os ambientes virtuais com chats, o link para você ingressar na aula. Ou seja, vivenciamos muito o idioma e é extremamente relevante no ambiente profissional também saber um pouco mais. E como também, assim, como existem, você começou a comentar aí, tipo, pandemia, na verdade, a invasão da tecnologia, de uma certa forma, esse mundo globalizado, ele trouxe um dinamismo cada vez maior, e como na nossa língua também, várias palavras são absorvidas, né? E isso são chamados estrangeirismos. Muita coisa que a gente reproduz hoje em dia na língua portuguesa, não mudamos praticamente coisa alguma. Fazer um download aqui. O download. Falávamos acerca das redes sociais, o TikTok, o Instagram, o Twitter, e às vezes a gente pronuncia o nome das redes sociais, aí peraí. Ele tá falando de Twitter, tá, gente? Giovanni, Twitter, o pessoal fala Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, e por aí vai. O Spotify, estávamos a ouvir algumas canções no Spotify, e o pessoal, eu não entendo, você pronuncia de uma forma diferente. Veja, a partir do momento que você vive a língua, é óbvio que a sua pronúncia muda, alguns chegam até mesmo a questionar, mas o seu tom de voz muda, isso é engraçado. Às vezes, no início eu pensava, poxa, eu vou ficar um pouquinho retraído até mesmo para não falar muito em língua inglesa, porque se torna algo cômico, mas depois eu parei para pensar, poxa, comparando com um nativo, reproduzindo o mesmo discurso na língua, eu estou no caminho certo, então não posso ter vergonha de reproduzir tais falas. Isso, existe um referencial. Eu sou do tempo que a gente estudava com fita cassete, de pegar um pouco da parte de CD number one, listening. E aí a gente se acostuma de tanto ouvir, as much as you repeat, ou seja, quanto mais você repete, the better you get in the language, o melhor você fica no idioma. E me diz uma coisa, falar inglês é difícil, cara? Não. O pessoal diz, mas você é suspeito para falar. Mas não. Se a gente pensar numa característica comparando com a língua portuguesa, existe não digo dependência, mas existe uma semelhança muito forte. Na verdade, se formos analisar os vocábulos existentes na língua inglesa e os que aparecem na língua portuguesa, a quantidade em língua inglesa é bem menor. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Water, ou
water, na parte americana, água. Mas se eu reproduzir a seguinte frase em língua inglesa, I'm watering the plants, eu estou molhando as plantas, ou seja, o mesmo termo, ele pode funcionar como substantivo, pode funcionar como verbo, dependendo mesmo da situação, pode aparecer na função de adjetivo. Existem algumas praticidades, existem algumas facilidades na conjugação de verbos, por exemplo. É muito prático. Um verbo acompanhado do sufixo ed, que é a forma mais comum, eu posso traduzir como pretérito perfeito mais do que perfeito, ou seja, eu tenho menos formas em língua inglesa e eu consigo dinamizar na base. É porque, assim, inevitavelmente, eu vou acabar comparando o português com o inglês. O tempo As todo. pessoas costumam dizer que o português é mais complexo do que o inglês, isso é verdade? Bem mais, bem mais. Em que sentido? Bom, já falei da parte vocabular. Gramática nem se fala. Uhum. A gente tem uma diversidade quanto à conjugação verbal absurda. Em língua inglesa existem aqueles tempos verbais específicos, não que não existam em língua portuguesa, mas uma quantidade bem menor. Eu tenho uma organização de frases em língua inglesa bem diferente. Eu tenho um subject, verb and complement, sujeito, verbo e complemento. Isso serve de base para você formular muitas ideias em língua inglesa. Já em língua portuguesa, eu tenho o sujeito indeterminado, sujeito oculto, oração sem sujeito. Ah, mas quer dizer que não existem essas situações em língua inglesa? A gente precisa verificar um pouco mais, precisamos estudar a parte gramatical e aí a gente entra em outro dilema. Estudar gramática é sinônimo de você saber se comunicar em língua inglesa? Depende do tipo de comunicação. Se existe a comunicação escrita, você consegue organizar as ideias no papel, maravilha. Mas quando você vai para a parte da pronúncia, que onde muita gente acaba travando, é complicado. É porque, assim, o desafio é aprender inglês. Vamos colocar, acho que esse é... E até para o episódio, eu fui pesquisar algumas notícias, algumas pesquisas e tal, algumas enquetes, assim, e algumas pessoas colocavam, e isso é bem emblemático, né? O brasileiro colocou na cabeça que ele precisa aprender em 2023, a meta é aprender inglês. Se eu vou aprender inglês, obviamente existe a internet, existem vários métodos aí. Só que as pessoas entenderam, e eu não sei o que eu queria até te ouvir sobre isso, que para aprender inglês eu preciso ir para um bom cursinho. Para aprender inglês eu tenho que ir por um bom cursinho, e um cursinho caro. Isso é mito ou é verdade? Mito, com certeza. Para você aprender inglês, precisa ter foco. Você precisa simplesmente ter um objetivo. Bom, eu preciso aprender língua inglesa para redigir um bom texto. Eu preciso aprender língua inglesa para me comunicar bem no meu ambiente de trabalho. Primeira coisa, foco. Se você tem foco, tem disciplina, na internet existem inúmeros materiais, vários aplicativos. Então, essa necessidade de você simplesmente associar o valor de um cursinho à sua qualidade, para mim, isso não funciona. Eu mesmo, quando comecei a estudar língua inglesa, a long, long time ago, ou seja, há muito tempo. Para colocar aquele meme do A long, long time ago, há muito tempo atrás. Exato. Está bom. E aí, assim, eu comecei a aprender em um cursinho que não era famoso. Na verdade, aos 5 anos de idade, eu vivenciava a língua com meu tio. Meu tio me apresentava as fitas VHS, os cassetes, e aí eu percebia uma interação bem legal. Eu não sabia o que o cantor reproduzia de fato, eu não conseguia identificar o conteúdo, mas a melodia, a pronúncia sempre me chamou a atenção. E aí eu pedi à minha mãe, eu quero ingressar em um curso de inglês, eu quero estudar inglês. Aos 5 eu não tinha como, não era alfabetizado. E aí depois a gente entra nessa questão, qual a melhor idade. Na época, os cursinhos de inglês não aceitavam. Então, você precisava ser alfabetizado em língua portuguesa para simplesmente ingressar em um curso de inglês. A partir do momento que eu ingressei no curso de inglês, foi aí que começou a despertar mais o desejo por aprender não apenas novas palavras, mas aprender a me comunicar tanto no meio oral quanto no meio escrito. E, ao mesmo tempo, eu percebia que o curso de inglês me ajudava muito na escola. Mas, volto a dizer, não era um curso famoso, era um cursinho de bairro. E não, só para deixar claro, não questionando a validade do cursinho famoso hoje, ou do caro, mas tipo, você tem várias possibilidades, né? Com certeza. Hoje
entendeu? Então eu percebo muito o seguinte, que antigamente existiam menos opções, então as pessoas davam mais valor. Hoje você tem a internet com infinidade de conteúdo e você precisa filtrar muita coisa. Eu entendo o seguinte, quando você tem muitas opções, principalmente para aquelas pessoas mais indecisas, é aí onde você, poxa, eu vou por onde? Por onde começar? Essa é a grande questão. Por onde que a gente começa? Vamos lá. Então, começar, como eu disse, você ter um objetivo na hora de aprender. Ah, eu quero me comunicar bem. Beleza. Então, eu vou procurar, inicialmente, uma plataforma. Eu posso descobrir uma plataforma que me dê opções para estudar sozinho e, por que não, ter um auxílio de um professor particular. Ah, mas professor particular é muito caro. Por que você não começa já ingressando em aplicativos que oferecem aquela parte gratuita? Existe um aplicativo, não vou divulgar, obviamente, ninguém está me pagando para divulgar nome de Mas aplicativo. poderia pagar, viu? Só Pois é. Ai, ai. Então, existe um aplicativo extremamente famoso e muitos alunos me questionam, mas esse aplicativo, ele é gratuito, ele é bom? É bom. Porque se você já tem um foco, você obviamente pode entender o seguinte, o aplicativo ele não supre a minha necessidade. É aí onde você precisa orientar e precisa entender o seguinte, se não supre minha necessidade, eu vou pesquisar. É a cultura de pesquisar, é a cultura de você buscar cada vez mais informações. Então, meu conselho, eu não gosto nem de dizer dica, é algo que eu procuro banir do meu discurso. Mas o conselho é muito mais forte. Então, meu conselho é o seguinte, tem um objetivo. Definir o seu objetivo, simplesmente vá em algum site, busca no próprio Google, tio Google, pessoal, Uncle Google, vá ao Google e simplesmente vá lá, coloque, quero aprender inglês, pronto, vou digitar, quero aprender inglês. Mas aí vai ter uma infinidade de sites. Teste. Comece a testar. Até porque é de graça, né? It's for free. É de graça. Então, pelo amor de Deus, sair da zona de conforto é essa outra questão também. Muitos ficam na zona de conforto e a gente volta àquele ponto. Será que somente serve aquilo que eu devo investir um valor muito alto? O conteúdo gratuito que foi disponibilizado às vezes por um profissional que quer atrair um determinado público, será que não é bom? Com certeza tem muita coisa boa na internet. Mas por ter muita coisa, muita gente também não dá o devido valor. Bacana. Agora pensa assim, imagina que o ouvinte está agora do outro lado aqui, tipo, entendendo e tá anotando os conselhos Keep taking notes, guys. do tio Marcos. Mas assim, quais são os grandes desafios para quem quer aprender inglês hoje? Primeiro de tudo, não ter medo de errar. Falo para você que me acompanha aqui através do Sapiens Talk. Não tenha medo de errar. Pelo contrário, essa questão do julgamento, fulano vai achar que minha pronúncia não é mais adequada. Poxa, você está em processo de aprendizagem. Se você tira esse bloqueio quanto ao aprendizado, você vai longe. Você simplesmente vai conseguir muito mais do que imagina. Até porque errar faz parte, né? Errar faz parte do processo, com certeza. Então, hoje, principalmente os adultos, eles não somente buscam pelos detalhes da língua, por isso que muita gente diz, o famoso verb to be. Poxa, quantas piadas já fizeram comigo que só... não pode? Eu anotei várias aqui, não, peraí, deixa eu apagar. Pelo amor de Deus, tem um monte aí. Só se ensina verb to be. Pelo amor de Deus, não é bem assim. E o próprio verb to be, ele tem tantas expressões, é um dos verbos mais versáteis da língua inglesa. Então, ele, para algumas pessoas, é um dos verbos que deveria ter sido por último, deveria ter sido abordado por último, mas não no âmbito do uso dele em si, mas da parte mais técnica, coisa mais avançada. Quais seriam as expressões? O porquê da presença do verb to be em determinada expressão? Bem rápido, só para não tomar muito tempo. It's up to you. It's up to you, depende de você. It's up to you. Mas it is, certo? Mas como é que o verb to be, que é conhecido como se está, aí fica presa a tradução.
É aí onde eu Limita, falo né? que é isso. O adulto, ele próprio limita o seu desenvolvimento. A criança, porque aí o pessoal diz, a criança aprende com muito mais facilidade. Em 2 anos, o guri consegue se comunicar muito melhor do que alguns adultos. Mas porque ele não tem medo de errar. Não tem, ele simplesmente vai reproduzir lá um I is, por exemplo, que é, não é nenhum conceito errado, mas fora do padrão da língua. E depois vai vir uma pessoa, não, I am, ou no passado I was, e por aí vai. Então, é isso. Primeira coisa que você deve é perder o medo de errar. Take notes. Anota aí, perder o medo de errar. Agora imagina assim, ó. Aí você. Eu queria aproveitar um pouco essa parte. Como futuro aluno, mas também como pai. Good to see Qual que é a that. melhor idade, então, pra gente começar a aprender inglês? Vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte, já existem metodologias que permitem crianças de 3 anos de idade já vivenciar a língua, mas de maneira extremamente lúdica. Muitas imagens, porque entendemos que nós conseguimos aprender muito melhor com a imagem. We are visual. Nós somos visuais. Desculpa te interromper, mas assim, no caso da. Tava pensando na minha filha, né? A gente tava, tipo, lá, naquele desenho animado da Netflix e tal, ele já tem as opções, na opção em inglês, as músicas, e ela já tava reproduzindo, inclusive, algumas dessas músicas. Sim, Mesmo sim. que não, aquilo que você falou, né? Mesmo que ela não saiba o significado, mas o contato ali já. O visual atrai muito. Então, o visual associado à pronúncia, ao som, como eu disse, ela não consegue entender exatamente. Mas só a associação do desenho, do visual, com o som, ela já vai fazendo as devidas conexões. Então, hoje, eu vejo alguns lugares já, a partir dos 3 anos de idade, a criança vivencia a língua, mas sem a obrigatoriedade quanto ao conteúdo. Porque muitos pais ficam, peraí, meu filho começou a aprender inglês. E aí começa a bombardear com várias informações. Slow down. Dá uma freada aí. Não se preocupa se ele, por exemplo, não conseguir associar uma determinada cor. Porque eu já recebi relatos. Ah, mas meu filho, eu falei tanto sobre o black, mas ele às vezes confunde. Isso é normal, mas porque ele tem esse desbloqueio quanto ao ele vai errar uma, duas, várias vezes. Até entender que black seria a cor preta. That's it. E aí, tá. Eu imagino que a imensa maioria dos brasileiros não começou, por exemplo, aos 3 anos. Sim. Aí a gente já vai para um outro ponto aqui. Então eu posso aprender com uma outra idade. E a pergunta é, tem algum limite para isso? Não tem limite. Não tem limite. E aí é onde a gente começa a adaptar a questão da metodologia. A partir do momento que você entende acerca do aprendizado da língua inglesa como algo realmente uma alfabetização, por exemplo. Eu já tive alunos na melhor idade, 70, 75 anos, era um casal, e eles tinham o objetivo, eles na verdade eles têm o objetivo de aprender língua inglesa, e eu procurava trazer a realidade deles para a língua. Bom, vocês vão usar em qual ambiente? Eu quero chegar na Inglaterra, a gente tem um filho na Inglaterra, e simplesmente não queriam depender do filho Que massa. para ir à farmácia, para ir ao qualquer que seja o local. E aí eu peguei essas situações que eles vivenciariam lá, comecei a trazer para as aulas. E isso faz com que o aprendizado ele seja algo efetivo. Eu digo sempre, não é você decorar, tampouco memorizar, mas nós precisamos internalizar a língua, entendam. Língua inglesa, ela precisa ser internalizada. E qual a diferença de você decorar, memorizar e internalizar? Decora-se algo por algum tempo, esquece. Memoriza por um espaço maior de tempo, um período maior de tempo, você acaba esquecendo a parte principal. Internalize algo, você leva para a vida inteira. Então, eu fazia isso com o pessoal mais velho. Mas o adulto que procura por detalhes. A partir do momento que você mostra situações do seu ambiente comum ou simplesmente do seu dia a dia
e ele percebe, poxa, eu entendo a língua agora não por uma regra gramatical, mas simplesmente porque eu consegui utilizar numa ligação com uma empresa de fora. É impressionante. Eu vou utilizar meu irmão como um exemplo. Ele é programador, então ele tem contato com a língua inglesa quase que o tempo todo, full time. E eu digo a ele, cuidado com algumas expressões, cuidado como você vai se comunicar com o pessoal, porque às vezes a gente tem um pensamento acerca da língua e acha que eles vão entender da mesma forma. Então, vai com calma, não queira inventar palavras, porque não sei se você lembra mais da questão do information. O pessoal quer embromar um pouco, quer simplesmente inventar palavras. Quer inventar palavras e não é bem assim. Eu digo sempre em sala de aula, quantidade não é sinônimo de qualidade. Eu posso saber uma imensidão de palavras, mas o que fazer com esses termos? As 500 palavras mais conhecidas da língua inglesa. Sim, o que é que você consegue fazer com essas 500 palavras que você acabou memorizando? Se você não consegue lidar com esses termos no dia a dia ou simplesmente conseguir adaptar em frases ou até mesmo em diálogos válidos, porque também existe a parte da robotização. A gente passou por uma fase de livros mesmo que apenas retratavam a família perfeita, o ambiente perfeito, não tinha barulho algum de carro passando e tudo mais, só que os tempos foram mudando. Hoje você tem arquivos de áudio, por exemplo, um casal conversando numa praça de alimentação de um shopping. Então, tem sons diversos que não participam. Tem um realismo. Isso. Bring reality to the classroom. Traga a realidade para o seu aluno. Faça com que ele entenda o seguinte, lá fora ele vai ter algo completamente diferente do que a gente observa em alguns arquivos de áudio reproduzidos por livros. Os próprios livros já têm passado por várias mudanças. Eu falo de materiais mais antigos, materiais que eu utilizei no estudo da língua. Então, tem muito disso. Você falou de memorizar, cara, porque assim, eu falo muito sozinho. Então, tipo... Já fiz muito de uma escola isso, pra pelo amor outra. de Deus. Assim, é um pouco assustador pra quem não tá acostumado, mas tipo, eu tenho que... Nossos horários como professores são bem malucos, né? Aí eu vou almoçar à tarde lá num shopping, que é onde eu vou conseguir e tal. E eu vou caminhando pelo shopping falando sozinho. Aí eu penso, eu tenho que treinar. Aí eu começo a pensar aquela frase já em inglês. Então tô eu falando sozinho no corredor do shopping. Pronto. Um pouco assustador pra quem não tá... Então, pessoal, tem esse medo. Eu mesmo não sou expert em gravar vídeos, mas os poucos que eu já gravei, eu fico até reproduzindo a parte inicial. Hello, guys! Aí fica aquela na minha cabeça. Hello, guys! Eu durmo, às vezes, imaginando como se eu estivesse gravando um vídeo. E isso, querendo ou não, facilita. Então, quanto mais a gente pensa no idioma, quanto mais a gente vivencia o idioma. Teve um aluno meu que disse, olha, professor, ou Mr. Giovanni, eu tenho acostumado os meninos, bote Mr. Giovanni. Não fale teacher, fale Mr. Giovanni. Mr. Giovanni, eu tenho mudado um pouco algumas coisas no meu dia a dia, por exemplo, o celular. Eu mudei o idioma do meu celular porque eu quero começar a vivenciar uma a imersão, língua. né? É uma imersão. Existem programas de imersão, mas a gente falando da questão do caro e barato. Poxa, você mudar o idioma do seu celular não vai lhe custar muito. Mas tem funções que eu não vou entender na hora. Pesquise. Baixe um dicionário. Tem tanto aplicativo gratuito, tanta coisa que você consegue fazer o download. E mesmo que seja alguma coisa paga, não é um valor exorbitante. Tudo vai depender do quanto você quer interagir dentro da língua inglesa. Não, porque, assim, pra vocês é fácil. O estagiário é fluente no inglês, você é fluente no inglês. O meu é the books on the table e depende do livro e da mesa também. Assim, né? Pra mim é um desafio muito grande, cara. Sem brincadeira. Eu travo muito na hora de aprender. Tipo, eu consigo absorver pela convivência ali algumas coisas. O videogame, a série e tudo mais. Mas, assim, ainda é um desafio muito grande. Então, vamos trabalhar em cima disso. You are working, né? Você tá trabalhando nessa parte. Trazendo uma pegada mais sapiens pra coisa, assim, essa questão. Tinha uma informação que eu tinha ouvido falar num podcast, inclusive. E aí eu fui pesquisar para ver se a informação batia para trazer aqui no Sapiens. É o seguinte, a gente está falando de aprendizado da língua. No caso, pode ser qualquer idioma, mas especificamente o inglês. O Brasil
é o país que mais tem cursinhos de inglês no planeta. O brasileiro é o povo que mais estuda inglês. Mas apenas 5% dos brasileiros sabem inglês e apenas 1% dos brasileiros são fluentes na língua. Como é que pode isso? Que conta é essa? Vamos lá. Brasileiro quer sistematizar tudo. Simplesmente ele quer dizer o seguinte, olha, eu usei tal estrutura por isso e aquilo. É querer criar regra para tudo. E a gente sabe, primeiro, a língua é um ser vivo, muda constantemente. E se você levar em conta, por exemplo, a língua portuguesa, várias ideias, vários discursos, eles não são totalmente explicados através da gramática. Existem expressões, existem regionalismos que você não consegue, de fato. Você pode dar um exemplo? Bom, vamos lá. Poxa, oxente. Oxente, poxa, e como é que você vai explicar isso? Você vai encontrar algo dentro... Tem muita coisa. Isso aí é apenas a ponta do iceberg em relação às línguas. Então, muita coisa o brasileiro, ele quer buscar por regras. E quando ele entender, quando ele virar a chave e entender que a língua inglesa, para se aprender de forma efetiva, internalizar o idioma, não existe essa dependência de regras, é você reproduzir falas, é você reproduzir palavras, situações, sem se preocupar, de fato, com a regra em si ou a estrutura, o aprendizado é totalmente diferente. Por isso que alguns, principalmente adulto ele fica naquela dependência. E toda vez que eu vou dar aula, principalmente aos alunos da parte particular, as aulas particulares, eles ficam, qual é a gramática que eu devo comprar? Relax. Você não vai comprar gramática agora. Ah, mas eu preciso entender porque que ao responder a idade, eu não digo I have, eu digo I am. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você simplesmente ficar nessa de procurar regra para tudo. Porque as primeiras perguntas que a gente aprende em língua inglesa, what's your name? Qual o seu nome? Aí, antigamente, ficava naquela obrigatoriedade. Não, para você responder what's your name, tem que ser my name is. E a gente entende hoje em dia que você pode dizer o nome direto. Da mesma forma... E nativos não falam nessa... Não existe essa robotização. Inicialmente, sim. Mas isso aí foi ruim? Não foi ruim. A gente passa por um processo de adaptação constante, como tínhamos comentado em relação à pandemia. A pandemia veio para que a gente pudesse enxergar as coisas de um modo totalmente diferente. Na parte de estudos, por exemplo, estávamos comentando aqui também que o pessoal nunca valorizou o online. Uhum. Hoje em dia, as pessoas dão um valor ao online de forma absurda. Tem muita coisa online, não só pago, como também gratuito, e que você consegue aprender. Eu fiz alguns testes, na verdade, eu estudei através de plataformas de ensino, estudo ainda, faço pós-graduação, eu tenho alguns cursos livres, e eu sei que aprende, mas eu volto àquela primeira palavra, foco, disciplina. É o que vocês que nos acompanham aí devem colocar em mente, aqui especificamente língua inglesa, mas de um modo geral. Tenha foco, tenha disciplina. Diga o seguinte, olha, eu preciso separar 20 a 30 minutos para interagir com a língua. Eu preciso ter esse tempo. Independente do que aconteça, 20 a 30 minutos, e entender que estudar dessa forma é até melhor. Você tem uma flexibilização do horário. Tem muito disso. Não precisa estar dentro da escola, na sala de aula, né? Sim, não precisa o tempo todo. Você está inserido num ambiente. Ah, mas aí eu gosto de conversar com os colegas e tudo mais. Poxa, a própria internet já proporciona isso. Se falássemos alguns anos atrás que a parte da imagem não era nem tão boa, apenas textos, poucos áudios, reproduzir um áudio. Você mandar um áudio para um... Hoje você manda muito mais áudio do que você faz uma chamada. Você realiza uma chamada. Só esquece que o celular é para ligar também. Poxa, eu sou do tempo que a gente aprendia a língua inglesa e existia um programa de pen pal que era você mandar carta. Você escrevia uma carta, eu não sei, eu acho que não vai ser, do seu pen pal não vai. Eu não lembro. Isso, seriam uns amigos
de correspondência. Simplesmente você enviava uma carta. Como era a vida no século XIX. Como era a vida, tá vendo? Pois é. Na verdade, eu acabei entregando aqui minha idade, mas enfim. Grupo de risco, né? Grupo de... Pois é. Então tinha muito disso, você enviar carta com selos e aí a pessoa respondia com selos de lá também para que você pudesse estabelecer essa conexão. Poxa, hoje, em 2 cliques, entendeu? Através de uma videochamada, você consegue se comunicar com a pessoa. Eu mesmo ministro aulas para pessoas que estão em outros países. Canadá, Portugal, entendeu? Então existe essa facilidade. E como existe essa facilidade, às vezes a pessoa não dá o devido valor. Você falou que trabalha com muitos públicos. Desculpa. Você trabalha com muitos públicos há muito tempo. A long time ago. E públicos completamente diferentes. Você trabalha no colégio, tem aulas particulares e com uma gama, uma diversidade muito grande de públicos. Uma das coisas que mais se falam, e talvez seja essa parte mais interessante, óbvio que a gente vai pensar, eu vou aprender inglês porque eu preciso dominar o idioma, eu vou aprender o inglês porque é um repertório maior para minha vida, isso tudo é bonito. Mas uma coisa que interessa muitas pessoas é que pesquisas apontam que quando você domina o inglês, você é fluente no inglês, você pode possuir salários até 60% a mais do que 61% a mais do que do que a média no seu ambiente. Sim, com certeza. Você percebe isso enquanto professor de inglês para um público nichado, tipo de mercado de trabalho? Você percebe isso acontecendo na prática? Sim. Eu tive, na verdade, como eu tinha colocado com meu irmão enquanto exemplo, ele quando começou de fato a pegar propostas, a receber propostas de fora, ele dizendo, olha, eu já comecei a ter reuniões em língua inglesa. A própria empresa diz, olha, você pode fazer o curso porque vai ter esse adicional no seu salário. E a própria área dele já exige esse conhecimento acerca da língua. E eu tenho notado, quando o aluno, na verdade, quando a pessoa ingressa no meio profissional, independente da área, eu vou fazer uma residência, um ex-aluno entrou em contato. Giovanni, eu preciso do TOEFL. Ele na verdade, ele está concluindo, ele já está em fase de conclusão do curso de medicina e ele vai fazer residência nos Estados Unidos. Mas para fazer residência lá, ele precisa de uma certificação chamada TOEFL, que é o teste de língua inglesa para falantes estrangeiros. E esse TOEFL é interessante porque ele tem validade de 2 anos. Ele entende o seguinte, que seu nível ele pode tanto aumentar como ele pode diminuir. Uhum. E aí ele me pediu ajuda, simplesmente me deu um auxílio sobre a prova, treine, mas ele já tinha uma bagagem, ele tinha um foco. Qual era o foco dele? Simplesmente passar nesse certificado, ter uma pontuação aceitável. Só para você ter ideia, são 120 pontos divididos nas habilidades. No listening, que é a parte da escuta, no speaking, que é a fala, no reading, que é a leitura, e writing, que seria a escrita. 30 pontos em cada. Ele, se não me engano, ele chegou a 110 pontos. 110 pontos, isso mesmo, 110 pontos. E assim, eu fui dando toda a orientação, ele se esforçava, porque o mais interessante claro. E o mais importante hoje, não é somente o professor ficar na cola. Eu não aprendo somente com o professor do lado. Eu aprendo muito mais no momento que o professor não está próximo, porque existe a vergonha, existe o medo da pessoa que estiver ao seu lado de julgar. E quando você treina sozinho, é o que as plataformas têm proporcionado, você pode treinar sozinho. Você pega seu fone de ouvido, você pega seu aparelho celular e, detalhe, pessoal, comece a otimizar o tempo saindo um pouco mais das redes sociais, desse desperdício de tempo. E por que não investir em um aplicativo? Como eu disse agora há pouco, a gente tem vários aplicativos gratuitos, tem um extremamente famoso. Dedique um tempinho, faça o teste. Uma semana, 1 week. Pega 20 a 30 minutos. Comece a se dedicar e percebe-se uma grande diferença no aprendizado. É o que a gente acaba discutindo enquanto professores.
a chamada educação digital. Poxa, eu tenho tanta coisa na internet e por que desperdiçar tanto tempo com futilidade, com vídeos que não vão me levar a lugar algum e, de fato, canalizar, por exemplo, para o aprendizado da língua inglesa? Cara, eu tipo, tava falando isso. Acho que o Sapiens ele é criado também com esse propósito, né? Sim, A gente sim. percebe que na internet você tem Conteúdo relevante. tipo, não é possível que pelo menos não que a brincadeira faz parte do processo. Não, sim. O entretenimento faz parte do processo, mas ele tem que ser entretenimento enquanto entretenimento. Ele não pode ocupar todos os espaços da vida, né? Porque você fala da questão do seu irmão que é programador, tem o seu aluno que é residente, vai Isso. buscar residência nos Estados Unidos. Só que assim, qualquer área de mercado hoje, eles têm uma necessidade do inglês. Por exemplo, eu falei, tenho uma dificuldade com o inglês. Eu fiz um tempo de italiano, o italiano achei muito mais fácil do que o inglês. Eu acho que desenvolvi mais com o italiano, por conta de trabalho também, minha pesquisa. Mas quando você pega o inglês, por exemplo, o que é que eu sinto mais dificuldade? Pouca gente no mundo fala português. É linda a nossa língua, é maravilhosa, eu acho muito bonita, mas pouca gente fala. Então, assim, por que eu tô dizendo isso? Porque quando você imagina mercado de trabalho, tipo, eu dou aula de filosofia, sociologia e história. Quantos materiais dessas 3 disciplinas você não vê, tipo, o mundo está publicando, mas não necessariamente ela vai ser traduzida em português. Ou eu vou pegar uma área de ciências, engenharia, de biologia ou desse tipo, o artigo ele sai primeiro em inglês, para depois, quem sabe, vir a ser traduzido, entendeu? Então, assim, independente da área que você está imaginando, você que é jovem, vai buscar, eu quero sair tal área, é fundamental que você tenha um mínimo domínio da língua. Eu falo isso por alguém que não tem. Mas, tipo, obviamente o professor vem e confirma isso, né? Sim. Ter esse domínio vai te permitir não só ganhar mais dinheiro, que isso te expande até em questão empreendedora do que você pode aplicar, tipo, Isso. possibilidade de aula. Dinheiro é consequência. Exato. Mas enquanto domínio do mercado que você passa a ter, você passa a enxergar outros, aquilo que você estava colocando, né? O Ricardinho, é melhor chamar de estagiário. O estagiário estava comentando isso, que quando você passa a dominar, por exemplo, o inglês, você enxerga o mundo de outra forma. O humor é diferente, o aprendizado é diferente, Sim. todo o conteúdo que você absorve... Uma imersão cultural. Exato. Muita exatamente. coisa. A gente assistir um show de humor, um Comedy Central, por exemplo. Tem shows, especificamente lá fora, e você ouve uma piada em inglês e você... Mas espera aí, qual a graça? Todo mundo tá rindo, né? Por que todo mundo tá rindo? Mas você leu a Porque... legenda, mas não é a mesma então, coisa. é alguma coisa na legenda. Mas culturalmente, pra gente, não é engraçado. Pra eles, sim, porque existe alguma situação que tem acontecido, que ocorre normalmente, e uma conexão com essa situação. Língua inglesa não fica resumido a um ambiente de gramática ou até mesmo decodificação de palavras. Vai muito, mas muito além mesmo. Digo aos meus alunos, até mesmo para a própria redação. As much as you read, the better you get. Quanto mais você lê, melhor você consegue até mesmo redigir um texto. Uhum. Você consegue ter um repertório melhor. É totalmente diferente. E é interessante, e aí eu vou utilizar mais um exemplo aqui em casa. A pequena lá em casa, minha enteada, eu digo que enteada, mas eu prefiro dizer filha do coração, porque a guria é demais. E assim, ela começou a interagir com a língua inglesa há um certo tempo, mas agora eu puxei, eu digo, olha, eu vou botar numa plataforma. Você vai começar a estudar por aqui. No início foi uma resistência, como é que faz e tudo mais. Depois que a própria plataforma simplesmente permitia uma interação, ela começou a dizer, poxa, olha, eles me disseram aqui na plataforma que meu inglês está subindo de nível. Depois, em alguns minutos, ela chegou para mim, olha, a plataforma disse aqui, a mulher da plataforma disse que eu estou arrasando na língua inglesa. Ah, mas ela é criança. Mas o adulto também pode despertar para o idioma. Ele pode despertar. O lado lúdico, né? Sim, a questão do lúdico, como a gente tinha comentado. Idade mínima, olha, quanto mais cedo você expor a criança ao idioma, melhor. E o mais interessante é o seguinte, que tem uma recém-nascida agora em casa e muitos me perguntam, será que você já coloca músicas em inglês e tudo mais? Eu solto algumas palavras, mas eu não espero, óbvio que eu não vou esperar um feedback imediato. Mas eu chego, daddy, então eu boto alguns sons
diversos em língua inglesa, ela me ouve falar algumas coisas em língua inglesa. Eu tenho certeza que mais à frente ela pode não ter a lembrança direta, mas quanto mais foi isso, inconsciente, ela está sendo exposta. Ainda na barriga da mãe eu até brincava, olha, vou começar a reproduzir alguns áudios aqui de CD, porque quando você nascer já vai ser no nível B2, eu quero você no nível CD. B2. Ele fala CD. CD. A galera não sabe o que é isso em casa, mas não. Esse compact disc. CD, pessoal, é porque Asley, ou então aí eu peço licença até para tirar uma brincadeira aqui. A primeira vez que eu vi o nome, galera, pelo amor de Deus, eu fiquei constrangido. Como é que eu vou reproduzir o nome sem tirar onda com meu companheiro aqui? Mas aí, primeiro de tudo, deixa eu ver o ambiente aqui, como é que eles estão. É Asley, então fala Asley. Mas um dado curioso, eu nunca comentei isso, mas um dado curioso do Sapiens, todo convidado me chama de um nome diferente. Acho que André Luiz me chamou de umas 15 formas diferentes no podcast só. Então tá valendo. Ashley, e por aí vai. Mas é isso. Não, cara, é verdade, sim. Você tocou algumas vezes nessa questão, eu queria voltar aqui rapidinho, só pra entender um pouco melhor. Você falou da questão, quanto mais cedo você tiver contato, bacana. Mas você comentou que no início, e tem algumas regras de escolas de inglês, que é preferível que você seja alfabetizado em português primeiro. Isso foi há muito tempo. Isso mudou, então? Isso mudou, com certeza. Eu tava com essa dúvida. Isso, há muito tempo. E no início eu não... Poxa, por que eu não posso começar num curso de inglês? Depois que eu fui aprendendo mais, eu comecei a entender, poxa, antigamente eu poderia até mesmo ingressar em um curso, mas a regra era somente se você fosse alfabetizado. Eu fiquei com essa... Tem plataformas que só permitem quando você, no caso o aluno, quando ele estiver alfabetizado, porque o material não tem essa diversidade de tem até imagens, mas não que atraia esse público menor. Antes de vir para cá, eu fiz uma pesquisa rápida, assim, só dar um Google ali rapidinho. Dá um Google. Google é um verbo, viu? Dependendo da situação. Isso, Google it. Então, não é nem você pesquisar, poxa, mas por que você vai? Você vai ao Google, né? Aí você vai ao Google. Então, vou dar um Google. Olha um estrangeirismo aí. Vou dar um Google. E em língua inglesa, I do not know this word. Google it, please. Porque quando eu tava saindo, eu eu quero só testar uma coisa rápida aqui. Aí eu coloquei, aprender inglês no YouTube, ou no Google mesmo. E, cara, é surreal. Eu queria... vou perguntar a Marcos aqui o que ele acha. Aprenda inglês em 7 passos. 10 em 2 semanas, sai afluente daqui. O que é que você acha desse tipo de venda? Primeiro, o que é que você acha? Então, vamos lá. Vamos por parte. Clickbait é caçador de cliques. Eu não acredito. I do not believe in that. Eu não acredito quando você resume muito. Aprenda em um mês, certo? Mas aprender o quê? Até que ponto? Até a própria a palavra fluência. Eu sou fluente, mas em que nível, em que parte você é fluente? Existem promessas absurdas. Eu já coordenei um curso que dizia o seguinte: 1 ano e meio você aprende. Mas existia um porquê. Existia todo um projeto por trás. Existia uma metodologia. Existia um estudioso que dizia assim, eu vou citar o Stephen Krashen, que você pode sim começar a aprender inglês vivenciando a língua. No primeiro dia de aula, tem como você falar alguma coisa em inglês? Tem. Claro que tem. Mas eu vou reproduzir igual ao nativo? Não. Nem eu, nem você, nem ninguém aqui consegue 100%. Então, ninguém consegue 100%. Alguns alunos chegam, não, mas o senhor consegue porque o senhor já sabe. Não, é diferente. Não tem como. Às vezes a diferença é mínima. Entendeu? Então, existem promessas absurdas. Por isso que eu falo, a internet tem uma infinidade de conteúdo. O que a gente não pode cair é na armadilha de dizer o seguinte: eu vou aprender em 7 dias, mas eu também não vou ter contato. Vai ser por osmose, como alguns falam. Por mágica. Não existe isso. Ninguém vai abrir a sua mente, ninguém vai abrir a sua cabeça e vai inserir a língua em si. Porque eu fico imaginando, tem um clickbait, como você coloca, né? Que é o caçador. Porque a gente começou, inglês não é difícil, inglês é difícil. Tudo é difícil, easy to play, hard to master, né? É difícil, é fácil de você começar,
Você Isso. pode ter um primeiro contato ali, mas para você dominar qualquer coisa, seja inglês, filosofia, xadrez, culinária, Sim. isso demanda tempo e experiência. Pois é. E que você nunca pare de estudar. Alguns me perguntam, há quanto tempo você estuda a língua inglesa? Há 34 anos. Ou seja, do momento que eu comecei a interagir com a língua até hoje. Eu faço cursos online, por isso que eu falo, eu faço cursos online, eu sempre estou investindo em materiais. Por que não? Eu acordo, por exemplo, já coloco lá no carro, no Bluetooth, o podcast da BBC. Então são 30 minutos. Ah, mas o seu trajeto não é de 30 minutos. Beleza, são 15 minutos de casa até o ambiente de trabalho. Mas depois eu pego aqueles outros 15 e vou ouvir. É o que você colocou como meta. Minha meta diária de ouvir em língua inglesa notícias e principalmente, aí a gente estava até discutindo aqui a questão do britânico e do americano. Uhum. Eu procuro adaptar a minha pronúncia cada vez mais por britânico. Muitos dizem, porque o seu inglês é 100% britânico, é 100% americano. Tem mistura? Não tem. Não tem a questão de você 100%, não existe. Eu falo que o meu inglês ele é internacional. É a mistura do idioma com a língua materna. Então, mesmo que você esteja praticando constantemente, igualar um nativo, não. Da mesma forma que um estrangeiro que vem pra cá, não vai falar o português. Mesmo pronto, o português A é regra produzido. mesma, né? Isso, a mesma coisa. Se a gente fosse perguntar pro estagiário, a gente já se conhece há algum tempo, ele te indicar um podcast específico. E Joe Rogan. Exatamente. Eu já esperava de falar. Assista um podcast do Joe Rogan. Cara, surreal, uma experiência maravilhosa. E versátil. O inglês dele é bastante fácil de compreender. Diferente do Ben Shapiro, né? É. Mas assim, sem brincadeira, é um dos melhores podcasts do mundo. Ele vai dizer que é o melhor, Sim. mas é um dos melhores podcasts do mundo. Vou dar uma olhada. Fica a dica aí pra vocês, de graça. For free. Porque imagina assim, Marcos, Mr. Giovanni, Mr. Giovanni. mas a questão é, tipo, você vivencia esses... Eu queria só aprofundar um pouco mais nesse ponto. Você vivencia vários espectros da língua inglesa. A gente estuda inglês, a gente tem inglês como disciplina obrigatória no colégio, na educação básica. Por que a gente não aprende inglês na escola? E aprende, entenda-se, tipo, não para fazer uma prova, mas... Porque a gente vivencia, por exemplo. O sistema ele não permite... O que é que poderia melhorar na escola para ensinar o inglês para a gurizada? Pronto. O professor, ele precisa entender que na aula de língua inglesa ele precisa reproduzir mais no idioma. Não adianta simplesmente você ter receio. Olha, o meu aluno ele não vai entender determinada parte porque eu vou falar inglês. Experimente. Se ele não conseguir entender, adapte. Mas você foge muito da língua. Hoje em dia, já percebemos algumas instituições no ensino fundamental menor, no ensino fundamental maior, tem ampliado a carga de língua inglesa, a carga horária de língua inglesa. As aulas, elas têm sido ministradas em língua inglesa também, certo? Então, é algo que tem mudado muito. Agora, chega no ensino médio, qual é o nosso foco? Enem. Enem. E a prova do Enem, ela não vai contemplar todas as habilidades. Uhum. Ela simplesmente diz o seguinte, olha, você vai ler um texto, será colocado uma questão em português e você precisa praticamente interpretar o básico do básico do básico. É tradução e interpretação. É uma tradução, como posso dizer, acompanhada de uma devida técnica. E é um spoiler em relação a dicas, como alguns falam, dicas de interpretação, eu falo conselhos na parte de interpretação de textos em língua inglesa. Se é um poema, por exemplo, o aluno ele já encara um poema de maneira bem subjetiva, tudo mais. E a devida técnica é o seguinte, repetition, repetição. O que se repete no texto lá? E aí você já marca a alternativa. Ou seja, o sistema ele não permite que você, de fato, se aprofunde no idioma. Saia da caixinha. Saia da caixinha. E eu tenho enfrentado esses problemas, principalmente nas turmas de ensino médio, porque eu pego os textos e vou ler em língua inglesa. Eu quero que meu aluno ele me ouça falando em língua inglesa e entender o seguinte, olha, eu passei pelo ensino médio, mas eu ouvi o texto em língua inglesa, eu tive um momento
de listening, uma atividade de listening. Ah, mas não cai no Enem. Pode ser que não caia diretamente. Mas será que aquele texto, que aquele áudio, ou o exemplo do podcast, por exemplo, não apresentou uma notícia? Olha a conexão. Ele apresentou uma notícia que foi importante não apenas para a parte interpretativa na prova de linguagens, como também ciências humanas. Apareceu alguma coisa, um fato polêmico, atualidade, lá no podcast, e você simplesmente conseguiu fazer a devida associação. Ou seja, a gente tem a língua não apenas para entender diretamente, certo? Porque é curioso, né? Porque assim, a gente quer aprender tudo naquela caixinha. Aí eu tenho que aprender filosofia, tipo, na aula de filosofia especificamente com aquele teórico. Mas eu posso aprender com a série, eu posso aprender com a música. Como a gente conversou uma vez uma questão do Enem que caiu, Sim. que foi o texto do George Orwell, no 1984. 1984. Aquilo é da prova de língua inglesa, aquilo dá para usar em filosofia, aquilo é da literatura. Então, assim, a realidade ela é muito ampla e ela pode ser lida de vários aspectos. Aí veja, se você tivesse lido o livro, dava para responder. Você não precisava se aprofundar no vocabulário do texto. É isso que eu digo. O sistema ele não permite que a língua inglesa ela seja explorada mais. E aí vai limitando o aluno. Se eu não vou precisar para o Enem, por que eu vou prestar atenção em uma atividade diferente? Mas será que o ambiente do ensino médio seria somente para o Enem? Será que a gente só tem isso? Eu preciso das 5 questões do Enem. Todo início de ano eu digo, olha, o Enem vocês vão acertar logo de cara. O nível não é alto. Então vamos nos aprofundar em certas questões que vocês vão levar para a vida. Vocês vão levar para a vida. De você ingressar numa faculdade, independente do curso pretendido, e entender que algumas situações em língua inglesa vão ser o diferencial, constituem o diferencial. Não, perfeito. Ainda voltando na questão dos cursinhos, na estrutura do currículo, colégio, cursinho e tal. Sim. Uma das grandes queixas dos alunos, não só para além do verbo to be, por exemplo, aquele cursinho ele é focado principalmente na questão gramatical. E o aluno, eu já ouvi isso de muitos colegas, e até experimentei isso em alguns lugares. Eu não consigo perceber uma relação direta daquilo que está na gramática, que eu tenho que montar a frase certinha, aquela coisa toda, para uma realidade. Você percebe isso também? Ou é só a visão de um leigo? Não. Na verdade, muita gente imagina, olha, aprender língua inglesa é aquilo que está na gramática. Então, eu vou chegar em um aeroporto e ele vai reproduzir exatamente a pergunta que eu vi no livro. Pausado. Aquela pronúncia extremamente clara e objetiva. Não. Dependendo da região, a gente tem uma pronúncia um pouco mais rápida, tem algo mais devagar, tem palavras que quebram. Vou dar um exemplo aqui mais prático. O internetês. O quanto que a gente observa de abreviações. O português, na verdade. Isso, as chamadas slang words, que seriam as palavras que foram formadas a partir de outras expressões, de outros termos. O próprio termo slang, em língua inglesa, é secret language. Então, existem esses termos, essas junções, e a gente, por exemplo, antigamente nas mensagens de texto, o pessoal colocava um R, H, R e U. Poxa, mas eu aprendi que era how are you? Por que esse H, R e U? Por que não coloquei o R e colocou um R? Porque R é o som do R. Então, muito do que a gente observa... Eu levei um tempo para pegar isso aí. São essas abreviações. E você percebe isso também, tipo, em série, né? Que como é muito visual a série, Sim. Uma mensagem de texto de um personagem, alguma coisa desse tipo, você pega muito isso. E tem passado muitas mensagens de texto, muita abreviação, muita coisa. E na fala também tem isso. Tem muita abreviação. Você ser questionado sobre o seu nome, você não precisa dizer my name, você vai dizer o seu nome direto. A sua idade, a mesma coisa. Não precisa aquela formulação, I am 39 years old. Não, I'm 39 apenas. Então tem muito disso. Quando você percebe que para aprender língua inglesa, você precisa vivenciar a língua e sair um pouco mais do papel, dizer assim, olha, não é só o papel,
é você vivenciar de fato, é diferente. Você falou várias vezes aí, só pra gente fechar uma ideia. A tecnologia, vilã ou parceira? Depende de como você enxerga. Ela pode ser uma parceira se você tem um objetivo. Se você diz, olha, eu vou usar a tecnologia para aprender língua inglesa, que é o nosso foco agora, que é o nosso tema, então eu vou em busca de materiais. Maravilha. Vilã, quando você quer aprender língua inglesa, mas se distrai facilmente com as outras situações. Então, a gente precisa entender hoje que nós necessitamos de uma educação digital. Existe uma educação digital que muita gente deixa de lado. O que é educação digital? É você separar o momento de lazer e o momento de estudo. Não que você deixe de acessar as redes sociais, de assistir a vídeos com conteúdo de entretenimento, mas você entender que precisa também de um tempo. E olha, o ambiente online, para mim, foi a melhor coisa. Eu consigo cursar pós-graduação e ter um desenvolvimento muito melhor do que se eu estivesse presencial. E é interessante porque no presencial eu sou extremamente metódico com horário. Isso você já me conhece há bastante tempo, sabe que eu sou muito metódico, não só com horário, mas também com as minhas anotações. Então, se você me diz, olha, a aula vai começar às 8 horas, 7h30 eu já estou lá. Bem antes. Então, eu percebi o seguinte, que na pós-presencial não existia um horário fixo, era um horário muito solto, não só corpo docente, mas corpo discente também não levavam a sério. Ah, mas pós simplesmente não precisa, é só um diploma. Não, qualquer curso para mim, seja pós ou então curso livre, tem um valor. E depende do objetivo que você quer com ele, né? Depende do objetivo. Então, hoje, por exemplo, eu consigo fazer pós online e ter um desenvolvimento muito melhor, mas muito melhor mesmo. Então, eu vou mais por isso. Depende ser vilã ou parceira, simplesmente vai depender de como você encara a tecnologia, como é que sua mente está formada diante da tecnologia. Uma última pergunta, off-topic agora. Para ter um sotaque britânico desse, tem que ir na Terra da Rainha? Ou do rei, desculpa agora. Do rei, the king, God save the king. Na verdade, eu não sei se o pessoal já sabe, quem acompanha aqui o podcast, mas eu nunca viajei. I have never been abroad before. Eu nunca estive no exterior, nunca saí do Brasil. Acho que o máximo que eu saí daqui do país foi lá na fronteira do Foz do Iguaçu, Paraguai, Argentina, mas eu nunca saí. E é interessante chegar a esse ponto, porque existia o pensamento de que você só conseguia aprender língua inglesa se passasse 6 meses, se você fizesse o curso de 1 ano lá fora. Claro que você, óbvio, vai aprender mas nem todo mundo pode, né? Nem todo mundo pode. Eu já tive exemplos de pessoas que passaram anos e voltaram piores. Sério? Mas como? Você vai a um local onde só tem brasileiro. Orlando. Só tem brasileiro, então como é que você vai praticar a língua? Tipo, eu já vi vários alunos. Nossos alunos viajam bastante. Sim. Ah, fui pra Orlando, só falei português. Então, Moça. o que adianta? Poxa, a primeira oportunidade que eu tiver de viajar, qualquer que seja o país, e o pessoal, e qual é o seu foco? Qualquer país que tenha como língua oficial língua inglesa. Estados Unidos, não importa, qualquer um. Eu tenho um desejo para Inglaterra, então eu tenho um desejo pessoal, e muita gente diz, por que você ainda não foi? Prioridades. Ah, mas não é sua prioridade? Agora não. Uhum. Mas como é que você consegue ainda a pronúncia? Voltando à pergunta inicial, mas como é que você consegue a pronúncia? Practice, practice and practice. As much as you practice, the better you get. Então, quanto mais você pratica, melhor. Então, é prática, é você ouvir muito, é você dar uma, como alguns falam, dar uma de doido em frente a um espelho e procurar reproduzir algumas falas. E quando a gente começa a estudar a parte de fonética, fonologia, perceber até mesmo o movimento da língua, tudo mais, na hora de pronunciar, você se empolga. Isso é coisa de professor de língua inglesa, entendeu? O TH, por exemplo, do número 3, poxa, 3,
falar número 3 em português, eu tenho uma língua presa. Mas em língua inglesa, isso aí tem sido uma facilidade. O 3 flui, sai normalmente. É tanto que alguns... Peraí, para você falar inglês tem que ter a língua presa? Olha, a língua presa tem as suas vantagens, então. Tem Tudo se aproveita. Tudo se aproveita. Nada se desperdiça, tudo se transforma, não é verdade? Marcos, obrigado, cara. Obrigado por ter topado. Obrigado por essa aula, na verdade. E eu vou deixar esse espaço para você dar o seu último recado para a galera. Pessoal, seguinte. Aprender língua inglesa é a coisa mais fácil do mundo. It depends on you. It's up to you, com aquela frase que eu tinha dito logo no início do verbo to be. It's up to you, depende de você. Tenha um foco, estabeleça. Bom, eu quero aprender língua inglesa, para quê? E, obviamente, quando você estabelece um foco, determine horário de estudo. Pode ter certeza que após um mês, faça o teste. 20 a 30 minutos de contato com a língua. Pode ter certeza que após um mês você já sente uma diferença absurda. E essa questão que Asley falou, poxa, a pronúncia do britânico e tudo mais, é treino. É treino, é você pegar material. O que eu falo 20 a 30 minutos, quando eu comecei a estudar pela plataforma, eu ficava tão nervoso para conseguir aprender. E eu dizia o seguinte, poxa, será que é um ambiente totalmente novo? Será que eu vou conseguir? Eu digo, let's keep going, vamos continuar isso aí. E querendo ou não, 20 a 30 minutos não são suficientes? Não, pode ser uma hora. Não tem, eu passei uma hora estudando, mas espera aí, foi uma hora proveitosa? Foi uma hora que você não foi interrompido? Porque é interessante, às vezes a gente separa 2 horas para estudar, a gente passa 2 horas estudando determinado conteúdo, mas vem um celular com o WhatsApp apitando, direct do Instagram, ou então um TikTok que você viu um vídeo engraçado e quer acessar, tem um e-mail que surgiu lá e uma dica no Spotify e por aí vai. Bacana, obrigado. Obrigado, Marcos. Thanks a bunch. Obrigado a você que nos escutou até aqui. Mais uma vez eu reitero o pedido, se for possível, se você curtiu o conteúdo Sapiens, se você gosta do conteúdo Sapiens, para você que conheceu agora pelo episódio com o Marcos Giovanni sobre língua inglesa, seja muito bem-vindo, faça parte do nosso time também e inscreva-se no nosso canal, siga nas outras redes sociais. Obrigado, compartilhe e até o próximo episódio.